Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Nesta manhã estamos aqui mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus. Estou aqui na Igreja Evangélica da Paz, situada na rua Silva Jardim 503, no bairro do Macuca, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bom. Chama-se firmeza contra o inimigo. Se você quiser me acompanhar, o texto está em Efésios 6, do versículo 10 ao 12. Em primeiro lugar, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta manhã nós te agradecemos pelo fôlego de vida. Obrigada, Senhor, porque este é o dia que o Senhor fez para nós. Creio, Pai, que tudo está diante de Ti, nada foge ao Teu controle, Senhor. Venha abençoar o meu irmão, a minha irmã, a família deles. Venha abençoar o caro ouvinte e sua família. Venha abençoar o ministério Igreja da Paz. Venha abençoar nossos pastores, nossos líderes. Venha, Senhor, nesta manhã falar conosco. Prepara o nosso coração para louvor da Tua glória. É para Ti, Senhor. Muito obrigada. É em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Efésios, capítulo 6, dos versos 10 a 12. Vou só falar um pouquinho sobre essa carta aos Efésios, a cidade de Éfeso, né? O autor dessa carta é Paulo. O tema central do livro da carta de Éfeso é Cristo e sua igreja. E o propósito era o crescimento dos leitores na fé em Cristo, no amor e na sabedoria de Cristo. Serve para hoje também. Então, hoje ainda é o crescimento dos leitores na fé em Cristo, no amor e na sabedoria de Cristo. Então, vamos ler. Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós temos que aprender com o que nós vamos refletir hoje, que a nossa luta ela é espiritual. Ela não é uma luta física ou material. Ela é espiritual. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, fala assim a palavra de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Nisso nós aprendemos que por trás das aparências há uma batalha espiritual invisível contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos começar. Então vamos lá. Uma das coisas que o inimigo tem feito nesses últimos dias, por meio de uma perspectiva materialista de vida, é tirar de alguns crentes a perspectiva espiritual. Não podemos perder o senso espiritual esposado pelo apóstolo Paulo em uma de suas cartas, em que ele afirma que a nossa luta não é contra o ser humano, mas contra principados e potestades. Há sim o mundo espiritual por trás do material, biblicamente ensinada pelo nosso Senhor, proclamada pelos apóstolos e confirmada pelo Espírito Santo. Então hoje, nessa meditação, vamos ver
que vai ficar claro sobre a importância de conhecermos as astutas ciladas do nosso inimigo. Este ainda continua a fazer estragos na vida de pessoas. O tema que nós falamos, firmeza contra o inimigo, trata dos poderes ocultos das trevas e de como se proteger deles pela força do poder de Deus. Não é na força humana, é no poder de Deus. Embora o apóstolo Paulo não apresente a origem nem a biografia do princípio das trevas, ele ensina a importância de conhecermos as astutas ciladas do nosso inimigo. O diabo já perdeu a peleja, mas continua fazendo estrago nesse período entre o início e o final da jornada da igreja. Então nós temos que ter essa visão espiritual. Não é de homem, não é de carne, é uma visão espiritual. É guerra espiritual contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que nem já lemos em 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, não é na nossa força que nós vamos conseguir a vitória. Amém? Vamos ler aqui, meditar sobre o versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Jesus disse certa vez, sem mim nada podereis fazer. Isso está em João, capítulo 15, verso 5. Jesus está nos dando instruções de como nós batalharmos. Então, João, capítulo 5, versículo 5, diz assim. João 15, desculpa, irmãos. João 15, versículo 5, diz assim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Essa expressão está em mim é quando uma pessoa crê em Cristo e o recebe e também tem o seu perdão, recebe a vida eterna e o poder de estar permanentemente nele. Isso, as condições firmes, as condições mediante as quais permanecemos firmes em Cristo são, primeira, conservar a palavra de Deus continuamente em nosso coração, em nossa mente, tendo como o guia das nossas ações. Em segundo lugar, cultivar o hábito de comunhão constante e profunda com Cristo, a fim de obtermos dele forças e graça. Obedecer a seus mandamentos e permanecer no seu amor e amar uns aos outros. Em quarto lugar, conservar a nossa vida limpa mediante a palavra, resistindo a todo pecado, ao mesmo tempo submetendo-nos à orientação do Espírito Santo, porque ele fala no versículo 5 de João, capítulo 15, eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, sem Jesus, sem o poder de Deus, não podemos combater essa luta espiritual. Paulo empregou a voz passiva fortalecei-vos, no versículo 10, na parte B. Isso mostra que não se trata meramente de esforço humano, mas da completa dependência do Senhor Jesus. A palavra-chave é dependência do Senhor Jesus. A expressão força do seu poder, ela é usada aqui
para reforçar a magnitude do poder de Jesus. Esse poder provém do Espírito Santo. É a atuação da Trindade na vida da igreja. Vamos ler Efésios, capítulo 3, versículo 16. Efésios 3,16. É a oração de Paulo pelos Efésios. Diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, no homem interior. Então, é só através da Trindade que nós vamos conseguir vencer as batalhas espirituais contra a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós lemos aqui, revestimos de toda a armadura de Deus, no versículo 11, significa que o cristão está engajado num conflito espiritual com o mal. Esse conflito é descrito como o combate da fé, que continua até o crente galgar a vida do porvir. Então, essa batalha espiritual, ela nunca para, ela nunca termina, até a gente conseguir entrar no reino de Deus. A vitória do crente foi obtida pelo próprio Cristo, mediante a sua morte na cruz. Jesus travou uma batalha triunfante contra Satanás, desarmou as potências e potestades malignas, levou os cativos com ele e redimiu o crente do domínio do maligno. Então, o crente fica livre do domínio do maligno, ou seja, Jesus Cristo destrona nos nossos corações, nas nossas mentes, o poder do maligno, mas ele existe. Não podemos baixar a guarda. O texto diz que o cristão está empenhado numa guerra espiritual que ele trava, mediante o poder do Espírito Santo, já lemos isso, contra os desejos corruptos dentro de si mesmo, contra os prazeres ímpios do mundo e todos os tipos de tentações, contra Satanás e suas forças. O crente é conclamado a se separar do presente sistema mundano, repudiando seus males e vencendo as suas tentações, e morrendo para elas, e o condenando abertamente os seus pecados, morrendo para as coisas do maligno. A milícia cristã deve guerrear contra todo o mal, não por seu próprio poder, mas com as armas espirituais. Na sua guerra espiritual, o cristão é conclamado a suportar as aflições como bom soldado de Cristo. Olha só, sofrer em prol do evangelho, combater o bom combate da fé, guerrear espiritualmente, perseverar, não dá para voltar atrás, vencer, ser vitorioso, triunfar, defender o evangelho, combater pela fé, não se alarmar antes os que resistem, vestir toda a armadura de Deus, ficar firme, destruir as fortalezas de Satanás, levar cativo todo o pensamento e fortalecer na guerra contra o mal. Eu queria ler com vocês segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Vamos ver o que nós temos aqui para aprender. Vamos lá. Então, é 2 Coríntios 10, versículo 4. 2 Coríntios 10, versículo 5, desculpa. Diz assim:
Mas podemos ler o versículo 4 também. Então vamos lá, 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Quando nós falamos no versículo 4, as armas da nossa milícia, diz que a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Já lemos isso em Efésios 6, versículo 12. Por isso, as armas carnais e humanas, tais como argúcia, habilidade, riqueza, capacidade organizacional, eloquência, persuasão, influência e personalidade, são em si mesmas inadequadas para destruir as fortalezas de Satanás. É o que o mundo oferece, né? É o que o mundo dá como armas, são carnais. As únicas armas adequadas para desmantelar os arraiais de Satanás, a injustiça e os falsos ensinos são as que Deus dá. Licença um pouquinho. Essas armas são poderosas porque são espirituais e provêm de Deus. Noutros trechos, Paulo alista algumas dessas armas. A dedicação à verdade, uma vida de retidão, a proclamação do evangelho, a fé, o amor, a certeza da salvação, a palavra de Deus e a oração. A palavra de Deus e a oração, perseverantes. Mediante o emprego dessas armas contra o inimigo, a igreja será vitoriosa. Isto é, a presença e o reino de Deus se manifestarão poderosamente para salvar os pecadores, expulsar demônios, santificar os crentes, batizá-los no Espírito Santo e curar os enfermos. Só um minuto, é para baixar um pouquinho. A igreja de nossos dias é frequentemente tentada a enfrentar o desafio do mundo por meios carnais e com as armas mundanas, isto é, sabedoria, filosofia, psicologia humanista, atrações emocionais, atividades nas igrejas centradas em passatempo, etc. Com muita frequência, essas coisas servem hoje como substituto das práticas básicas. A oração fervente, a fidelidade incondicional à palavra de Deus e a proclamação fervorosa do evangelho com poder. Tais armas, porém, não trarão um reavivamento no Espírito Santo, porque não tem nenhuma possibilidade de destruir as fortalezas do pecado, das paixões malignas que estão hoje no mundo. Se usarmos as armas do mundo, apenas secularizaremos a igreja e a privaremos das armas da fé, da justiça e do poder do Espírito Santo. Tragicamente, isso resultará em a igreja ser vencida pelos poderes das trevas e suas famílias serem dominadas e manipuladas pelas forças do mal que agem no mundo. O versículo 5 que fala: levando cativo todo o entendimento. A nossa guerra contra o mal inclui o alinhamento de todos os nossos pensamentos com a vontade de Cristo. Deixar permanecer em nossa mente pensamentos contrários
a santidade de Deus nos levará ao pecado e à morte espiritual. Siga os 4 passos abaixo para sujeitar todos os seus pensamentos ao senhorio de Cristo. Paulo nos exorta assim. 4 passos, vamos lá. O primeiro, saiba que Deus conhece todos os seus pensamentos e de que nada jamais se oculta dele. Somos tão responsáveis diante de Deus pelos nossos pensamentos quanto somos pelas nossas palavras e ações. Segunda dica que ele dá: saiba que a mente é um campo de batalha. Alguns pensamentos têm sua origem em nós mesmos, enquanto outros provêm diretamente do inimigo. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo demanda uma guerra espiritual contra a natureza humana pecaminosa e as forças satânicas. Quando você for atacado com pensamentos maus ou imundos, resista-os. Rejeite-os firmemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Permita que a paz de Deus guarde o seu coração e mente em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses 4, versículo 7. Nas lutas espirituais, lembre-se de que nós, crentes, vencemos nosso adversário pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do nosso testemunho e por dizer um não persistentemente ao diabo, à tentação e ao pecado. Seja resoluto ao concentrar a sua mente em Cristo e nas coisas celestiais, e não nas coisas terrenas. Está em Filipenses 3, versículo 19, e Colossenses 3, versículo 2. Compreenda que a mente firmada no Espírito é vida e paz, ao passo que a mente firmada na carne é morte. Romanos 8, versículos 6 e 7. Encha sua mente da palavra de Deus. Leia os Salmos 119 todos os dias, é um exercício. E com aquilo que é verdadeiro, justo e de boa fama. Está em Filipenses 4, 8. Tenha cuidado com aquilo que os seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Recuse-se terminantemente a deixar seus olhos serem um instrumento de concupiscência. Colocar diante dos seus olhos qualquer coisa má, ouviu, quer livros, quer revistas, quer quadros, televisão, vídeo, filmes ou cenas de vida real. Então temos que prestar atenção. Achei interessante esses 4 passos que Paulo deixou para nós, para sujeitarmos todos os nossos pensamentos ao senhorio de Cristo. Glória a Deus por essa palavra. Então vamos lá. A dependência de Deus. O apóstolo emprega uma metáfora militar para explicar o que subjaz no mundo espiritual que não é possível perceber na superfície, na vida terrena. A presença de todas as malezas na humanidade, a presença de todas as mazelas na humanidade é real e indiscutível, mas a fonte de toda a maldade, Paulo esclarece nessa lição. Não pode haver vitória sem a ajuda divina. E esse é o apelo que Paulo nos dá. Somente pelo poder de Deus. Nenhum ser humano tem condições de sozinho enfrentar os demônios e sair vitorioso. Os demônios existem de fato, mas não passam de um inconveniente diante do poder de Jesus. São entidades destituídas de poder na presença do Senhor Jesus,
Queria ler com vocês Marcos 3, versículo 11. Marcos 3, versículo 11. Marcos 3, versículo 11. Vamos ler. Marcos 3, versículo 11. Diz assim: E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e o clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Esse texto fala a cura de um que tinha uma das mãos mirradas. Então até o inimigo aqui se prostrou diante de Jesus Cristo e disse: Tu és o Filho de Deus. Então, não existem esforços humanos que possam derrotar as armas espirituais dos demônios. Somente o poder da presença do Senhor Jesus Cristo, como nós acabamos de ler em Marcos 3:11. Vamos lá. O revestimento da completa armadura de Deus está no versículo 11, a parte A. O verbo revestir é o mesmo que a Septuaginta usa para descrever o revestimento de Gideão pelo Espírito Santo. Eu quero ler com vocês Juízes, capítulo 6, o verso 34. Vamos ver aqui. Então, Juízes, capítulo 6, verso 34. Aqui fala do anjo, o anjo quando fala com Gideão. Quando o Gideão estava malhando trigo no lagar. O anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo. Então, versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e os abizerritas e se juntaram após ele. Aqui eles estavam aqui enfrentando uma batalha muito forte e Deus enviou seu anjo e aí ele foi revestido do Senhor e aí ele venceu. Vamos lá. A metáfora toda a armadura de Deus significa que devemos usar todos os recursos espirituais que Deus nos dá. A armadura completa indica armas de defesa e armas de ataque, uma figura bem conhecida na época, visto que os soldados romanos estavam por toda parte. Os métodos do diabo, então é o versículo 11, parte B. Vou ler o versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Os métodos do diabo. Paulo começa aqui a explicar a razão de que o crente se fortaleça em Jesus e no seu poder e revista-se de toda a armadura espiritual de Deus. A expressão astutas cilada é metodeia em grego, e cuja ideia é de esperteza, artimanha, armadilha. O Senhor Jesus dá, pelo seu Espírito Santo, todos os recursos para o crente entender todas essas astúcias do inimigo. O conhecimento da força do maligno é uma poderosa arma tanto para o ataque como para a defesa. Vamos ler 2 Coríntios 2, versículo 11. Segunda Coríntios 2, versículo 11. Vou ler o 10 também. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei. Se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Olha uma dica. Se você não perdoa o seu irmão, você está sujeito a ser vencido por Satanás. Por quê? Porque não ignoramos os seus ardis. No versículo 10, para que não sejamos vencidos por Satanás. Uma das nossas defesas principais contra os ataques de Satanás é saber que ele luta
continuamente para levar vantagem sobre nós e para nos desviar da nossa devoção sincera a Cristo. Veja bem, é uma guerra mesmo. Contra os poderes das trevas. Carne e sangue. O apóstolo começa apresentando a luta inerente do cristão. No versículo 12, parte A. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. O termo carne tem vários significados na Bíblia, mas a combinação carne e sangue só aparece 3 vezes no texto no Novo Testamento. Parece indicar um significado físico. Nesse caso, essa combinação diz respeito à pessoa, ser humano, que pode ser o outro ou nós mesmos, em conflito interno, no sentido de a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Isso está em Gálatas 5:17. Os principados e potestades. Os dois termos aqui, contra os principados, contra as potestades, no versículo 12, porção B, aparecem juntos pelo menos 10 vezes no Novo Testamento. Os principados é arcai, em grego, cuja ideia é primazia no poder. As potestades denotam liberdade para agir. O apóstolo Paulo emprega o termo tanto para os anjos como para os demônios investidos de poder. Os dominadores deste mundo tenebroso. Já estamos no versículo 12, a parte B. Vou ler o versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O termo príncipe das trevas deste século é citado na tradução brasileira como governadores do mundo destas trevas. O termo grego usado para o príncipe é archon, que aparece 37 vezes no Novo Testamento, traduzido também como governador. Ele é usado para se referir a Belzebu, príncipe dos demônios, para Satanás como príncipe deste mundo, e ainda ao príncipe das potestades do ar. Os lugares celestiais. O apóstolo acrescenta ainda contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Parece que aqui Paulo coloca todos esses anjos decaídos no mesmo lugar, no mesmo centro. A expressão lugares celestiais indicada aqui é intrigante. Essas palavras ou regiões celestiais aparecem em Efésios para designar o céu, onde Cristo está sentado à destra de Deus, onde os salvos estão com Cristo e onde habitam os anjos eleitos. Aí vem uma pergunta: como podem essas hostes infernais estar nas regiões celestiais? É uma boa pergunta. Uma explicação convincente é que se trata de esfera espiritual invisível, em oposição ao mundo material. Está em Efésios 1, versículo 3. Vamos só ler esse Efésios 1, versículos 3. Diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Os principados e potestades. Há duas interpretações possíveis deste versículo. Primeira, os principados e potestades nos céus, podem referir-se aos anjos bons. Eles contemplam a multiforme sabedoria de Deus à medida que ele a demonstra através da igreja.
Segundo lugar, os principados e potestades nos céus podem referir-se aos poderes dominantes das trevas na esfera espiritual, aos quais o eterno propósito de Deus está sendo conhecido, através da proclamação da salvação pela igreja e do seu conflito espiritual com Satanás e com suas hostes espirituais. Vamos ler 2 Coríntios 10, 45. Estou quase terminando já. 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 5. Vamos ler. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Nós lemos também e meditamos. Muito bem. Então, vamos terminando. Jesus disse que era odiado sem motivo. Os verdadeiros filhos de Deus são revestidos de luz, de poder e do Espírito Santo, enviado lá do trono eterno de Deus. O mundo não nos conhece porque não conheceu a ele, Jesus, de modo que o diabo reúne todas as suas forças para batalhar contra Jesus e os seus santos. Porém, é maior que aquele que está em nós, que tudo que está contra nós. O Senhor batalhará por nós, ainda que para isso ele precise enviar todos os exércitos do céu. Palavra que nos traz paz. Quando o profeta Eliseu estava cercado pelos inimigos do Senhor, o servo do Eliseu foi tomado de pavor, porque tinha certeza de que eles seriam aniquilados. Ele levantou os olhos a Deus e disse: peço-te que ele abra os olhos para que veja. Então os olhos dele foram abertos e ele olhou em volta e viu os exércitos do Senhor com cavalos e carros de fogo. Deus enviara toda a artilharia do céu para proteger apenas o profeta e o servo deste. Deus fará o mesmo por nós, se clamarmos a ele. Então, nós vamos concluindo, dizendo que nas palavras do apóstolo Paulo, ficamos sabendo de que existem diferentes classes de espíritos maus, que são enumerados aqui como os principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. O universo é um campo de batalha e nisso não precisamos enfrentar apenas o ataque de outras pessoas, mas também as forças espirituais que se opõem a Deus e ao seu povo. Na semana que vem eu vou estar meditando sobre a armadura de Deus, porque não vai dar tempo agora e eu gosto de detalhar bem o nosso estudo. Então, fique com essa palavra, não tenha medo, saiba que Deus está lutando por nós, lutando por todos aqueles que estamos sabendo que há uma guerra espiritual contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A guerra, a luta, não é contra a carne, contra o sangue, é uma luta espiritual, mas nós não estamos sendo abandonados, não, nós não estamos sozinhos, nós temos todo o poder do nosso Senhor Jesus Cristo conosco. Por isso nós precisamos sermos fortes no Senhor e na força do seu poder. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por este momento que nós podemos meditar da sua palavra, que a sua palavra continue atuando aos corações dos ouvintes, trazendo firmeza
contra o inimigo, sabendo que a luta não é contra o sangue, contra a carne, é uma luta espiritual, é uma batalha espiritual invisível contra a igreja. Que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa trazer a paz que excede todo entendimento, que o Senhor possa levá-lo ao conhecimento do Senhor Jesus, sua mente e seu coração cativos ao conhecimento do Senhor Jesus, que nós possamos estar sendo revestidos pela armadura de Deus, que nós possamos estar confiantes que o Senhor Jesus, nosso Deus, já ganhou essa batalha, porque a luta não é contra nós, é contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, Pai, que nesta manhã o Senhor falou com muitas pessoas, como falou ao meu coração, como trouxe paz ao meu coração também. E eu creio, Senhor, que essa palavra há de frutificar nos corações dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que vocês tenham uma manhã e uma tarde, um dia abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Cristo que foi na cruz pelos nossos pecados. Cristo que é o nosso Senhor e o nosso único Salvador. Em nome de Jesus, fique com Deus e a paz.